Olá, boa noite. Boa noite a todos, todas. Boa noite, quem já tá chegando para nossa live, para o nosso encontro sobre formação estética, sobre mulheres formadoras incríveis que compartilham formação estética. Deixa eu já escrever aqui o nome da live de hoje. Formação estética compartilhada. Como vocês sabem, hoje a gente tem mais uma mulher incrível, formadora. Formação estética compartilhada. Josi Pareja. Peraí, gente, deixa eu só fixar aqui essa frase. Pronto. Boa noite, quem tá entrando. Todo mundo já por aí chegando. Então, hoje a gente tem mais um encontro sobre formação estética. Toda terça-feira eu tenho entrado para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a história de vida dessas formadoras que trabalham com infância. Josi já tá aí, já tô vendo, com o Ateliê Carambola. E então não vamos perder tempo, né? Porque é tão rapidinho. Eu vou começar a fazer a abertura com esse livro da escola da Ateliê Carambola, que tem uma frase da Josi que fala sobre escuta, antes de chamar ela para entrar aqui no nosso quadro, que ela fala assim, que no Ateliê Carambola, Escola da Infância, a escuta é princípio, é fonte inesgotável de busca para a transformação do sujeito em busca de si mesmo na composição do coletivo. Como aprender tal ofício se não permitindo a cada presente, a cada momento, a cada brincadeira, a possibilidade de tempo e de espaço para uma escuta sensível do barulho do silêncio, do brincar de uma criança? Então, é essa educadora sensível e que tem um olhar para a escuta das crianças que vai hoje conversar um pouquinho com a gente e trazer um pouco sobre a sua formação estética. Então, assim, quem é essa Josi que está na frente de uma escola que tem inspirado tantas práticas aqui no Brasil e que vai poder compartilhar um pouquinho com a gente essa sua vida. Vamos lá, vamos convidar ela aqui, que já tá aqui. Tempo não, porque o tempo é curto. Josi, já fiz o convite aí para você. Boa noite, todo mundo que tá chegando, Clara. Oi, Vilma, tudo bom? Tudo bem, Jo? E tudo jóia? Queria agradecer imensamente o seu tempo para poder compartilhar com a gente, abrir um pouquinho a caixa do baú de memórias da sua história. E quando eu conheci a Josi, eu lembro que a gente se conheceu num curso e, enfim, né, sempre nessa curiosidade, na busca. E eu lembro que a Josi falou uma frase assim que me marcou bastante. A Josi falou assim: a minha escola ainda vai ser referência em documentação pedagógica no Brasil. E assim, era um sonho ousado, né? Porque a gente estava todo mundo pesquisando Reggio Emilia, pesquisando documentação pedagógica, e eu acho que eu tenho muito orgulho da empreendedora que você é, além de toda a parte, né, de conteúdo da educação, da infância, militância. Então, acho que esse é o momento para você contar um pouquinho para a gente, Jo, quem é você, quem te inspira, que fios são esses que vão tecendo essa mulher incrível que é empreendedora, que é militante da infância e que tem um olhar e uma escuta sensível para os processos das crianças e dos professores também. Fala um pouquinho para a gente. Bacana, bacana. Bom, primeiro eu quero agradecer a Vilma, né? Quando ela me convida para essa live, o que eu mais gostei foi que ela falou assim: Jô, eu quero uma live leve, né? Eu quero que você conte um pouco os fios, né? Pode voltar lá para a infância, pode ir para lugares, né, que te constituem hoje como uma pessoa que pensa a infância. E essa foi a parte que eu mais gostei, que aí eu falei, eu quero fazer, né? Essa semana está sendo uma semana de lives, muitas lives, e aí acho que é legal quebrar um pouco, né? E trazer um pouco. Eu gosto muito quando a Vilma coloca, né, as tramas que tecem, né? Que eu acho que tem a ver muito com o que eu faço hoje, mas tem uma história, né? E acho que essa história é carregada de memórias, né?
Então, eu vou voltar lá na a Jo criança, né? Eu Sim. acho que tem marcas na minha infância que eu carrego até hoje e que eu começo a estabelecer relações quando isso fica consciente, né? Eu não sou de São Paulo, né? Eu sou do interior do Paraná. E eu fui uma menina que cresceu em quintal, né? Minha família, ela passou por problemas financeiros, então nós moramos um bom tempo com a minha avó paterna. E era um quintal, né? A gente era uma casa, minha mãe falava casa de parede meia, né? Então era uma casa dividida ao meio para que o filho morasse com a nora, né? E minha avó do lado. E essa minha avó, né? Minha avó Josefa, ela é uma pessoa que foi responsável por muitas memórias de uma infância que eu considero tipo Manuel de Barros, sabe? Porque ela foi uma avó, ela era uma italiana, né? Filha de imigrantes. E eu lembro que nesse quintal tinha, o fundo do quintal tinha pés de café. E eu não sei se vocês sabem que o pé de café, ele leva em média 4 anos para dar o primeiro fruto, né? E depois que ele dá a primeira vez, ele vai dar frutos todos os anos. E minha avó, ela tinha um ritual de colher esse café, torrar esse café e moer esse café. E eu era das netas que mais gostava de acompanhar esses processos, né? Que para mim são processos estéticos, né? E eu vou explicar um pouco o conceito de estética que sustenta a minha prática hoje. Então, eu lembro que eu gostava de vê-la colher o café, né? Aquele café vermelhinho, que depois ia para o torrador, que saía marrom, que depois ia para a máquina. E eu era das netas, né? Porque minha avó, ela teve 6 netos. Eu era a segunda neta do lado do meu pai e a terceira neta de nascimento, né? E eu gostava de mostrar para ela que eu era forte, que eu sabia moer rápido o café. Então, não sei se vocês já viram aqueles moedores de café, são aqueles moedores manuais, né? Então, eu lembro do barulho, né? Esse som, né? Ele até hoje isso, o café com leite para mim tem Triturando, né? um significado, triturando o cheiro Uhum. e ela tinha um medidor, né? Então ela moía tantos, porque ela não moía todos os grãos, né? Tinha um ritual de moagem que era gradativo, porque ela dizia que quando moía tudo de uma vez, perdia o sabor, né? Então tinha um ritual. E acho que dentre essas memórias tem muitas outras. Minha avó fazia sabão em casa, o borbulhar do sabão. Eu lembro de eu ficar olhando aquele tacho e ela mexendo. Depois ela colocava nas formas, desenformava, depois ela fatiava o sabão. Eu amava a parte de fatiar, me lembra argila hoje. Mas tem uma memória em especial que uma vez, eu sempre fui uma neta que acordava muito cedo. Eu não era uma criança muito boa para minha mãe, né? Minha mãe gostava de dormir um pouquinho mais, mas eu acordava muito cedo. E como era parede meia, minha avó me acolhia sempre, porque eu saía de casa e ia para a porta da minha avó. E lá eu comia e tudo mais. E eu brincava com meu primo, que também acordava muito cedo, né? E uma vez a minha avó tinha galinha, não preciso dizer, quintal, bananeira. Eu tenho uma memória afetiva com aquele quintal, né? Eu sei exatamente o pé de goiaba, o pé de ameixa, a bananeira que virou casinha muitas vezes. E as galinhas, elas botavam ovos e tinham pintinhos, né? Uhum. Então, tem uma cena, a minha avó, quando ela via que ia nascer os pintinhos, ela me chamava eu e meu primo, e eu lembro dessa memória como se fosse hoje, né? Ela chamando e fazendo sinal para fazer silêncio. E a hora que a gente chega, os pintinhos estão começando a sair dos ovos. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é a coisa mais linda do mundo, porque é quase que uma obra de uma estética e de uma beleza, porque ele vai quebrando com o biquinho, né? Então tem uma película e ele vai fazendo quase que um bordado, né? Naquela casca para que ela se rompa.
e o pintinho nasce todo molhado. Não sei se vocês já viram filhote de pintinho nascendo. Sim. E eu lembro de ter ficado lá horas acompanhando, porque os ovos, eles não quebram na mesma hora. Os pintinhos nascem em momentos diferentes. Então, essa memória, para mim, ela é uma metáfora, Vilma, que eu acho que constitui, acho que uma das tramas mais fortes, né? Hoje, principalmente no conceito de estética, que eu sustento na carambola, né? Porque, assim, quando eu fui estudar, né, e a gente se conhece bem no início, né, Vilma, né, da trajetória, né, e de verdade eu acho que tem um compromisso meu com a infância, que é um compromisso estético, ético e político, né? E quando eu busco essa memória, que você falou, Jô, vai lá nas suas memórias, né? Essa trama como uma estrutura, né? Então a palavra trama, para mim, ela é muito forte, porque é uma imagem de fios que possibilitam o pensar, né? Quando a gente fala a palavra estética no Brasil, ainda é muito comum as pessoas colocarem estética como o belo, né? O bonito e feio. Esse pensamento binário de bonito e feio que não contribui, para mim, para um pensamento estético, né? Então, estética, para mim, né? Até hoje, montando a live, tem uma fala no livro da Carla Rinaldi, acho que todo mundo deve conhecer. Sim. Né? E aí eu vou fundo com a Véa Vec, que eu acho que é uma referência para mim, e ela traz um pouco o conceito da palavra estética, e para mim o que eu mais gosto é do Bateson, quando ele fala que é ser sensível, né? O ser sensível à estrutura que conecta, né? E eu vejo uma carência nos educadores, de um modo geral, que qual é a estrutura que te conecta para enxergar o belo, que não necessariamente é o belo, eu vou usar uma palavra, o belo fútil, mas o belo que te conecta não só como humano, mas que te faz enxergar essa inteireza, né? Esse mundo que para mim ele está todo integrado, né? Então, quando eu venho à memória daqueles pintinhos quase que bordando uma casca para um nascimento, né? Um nascimento que é doloroso, que é úmido, que ao mesmo tempo é quente, mas vai passar por frio porque eu tenho que secar. Então, as metáforas são as mais são as mais infinitas, né? E mesmo, Vilma, o próprio moedor de café que produz um ruído, né? Um barulho, aquilo conecta, não me conecta só ao ato, mas tem um afeto, né? Tem uma avó que me coloca num lugar potente, de quem ajuda e de quem observa, né? Eu fui uma criança muito curiosa, eu fui uma criança que eu adorava acompanhar processos, né? E hoje eu vejo quanto isso reverbera na minha vida profissional, porque a minha escola é uma escola que valoriza o processo muito mais que o produto, né? A documentação malaguziana, ela é essa força de um processo criativo que fundamenta uma educação infantil de qualidade, né? Então, eu gostei muito quando você puxou os fios da infância, porque eu acho que é um pouco por aí que hoje eu tento provocar as professoras para tentar encontrar o fio que conecta, né? Porque sem a gente se compreender, eu acho que é bem complexo. E a minha outra avó, a minha avó materna, ela era uma professora de crochê e tricô. E eu fui uma criança, né? Eu visitava essa minha avó em São Paulo, ela morava em São Paulo, na época eu morava no Paraná, e ela dava aula em bazares. E eu sempre fui muito ativa, né? Então ela falava, vem comigo, Jô. Então eu aprendi a fazer crochê, tricô, e eu ensinava as alunas dela. Então ela falava, Jô, vai lá, ensina a correntinha para aquela lá, né? Ensina. E aí eu vejo uma outra trama, né? Quando você fala quais as tramas, né? Então, o crochê, o tricô, e acho que mais do que isso, né? Eu acho que
quando a gente fala da estética como uma estrutura, eu não consigo tirar dessa estrutura, Vilma, um adulto referência para uma criança, um adulto referência que coloque o afeto, mas não o afeto mimimi, sabe? O afeto de afetar-se, né? O afeto de olhar para esse todo como algo maior, do qual nós fazemos parte, né? Então, assim, a memória dessas duas avós, né? E a minha avó materna, ela é viva até hoje ainda, né? Eu tenho avó. O Ravi tem uma tataravó. A minha avó tem 98 anos, né? Ela mora no Canadá hoje. Precisa tirar uma foto. Vocês já tiraram foto disso? Desse encontro? Já tiramos, mas ainda ela mora fora, né? Ela mora no Canadá, então é um pouco mais difícil, né? Mas ainda a gente está pensando nos encontros aí. Sim. Mas acho que são duas avós. Oi? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, tem que esperar tudo isso passar, né? Então, são duas avós que fortaleceram essa estrutura, né, Vilma? Que para mim, quando eu falo a palavra estética, para mim hoje ela é quase que um pilar na educação de qualidade, pensando em educação infantil, né, em crianças. E uma estrutura que possibilita pensar, se afetar, fazer escolhas, né? Eu sempre penso que um processo criativo, né? Esse olhar estético não é algo que você nasce sabendo, é um exercício que é feito, a gente precisa exercitar. E o exercício criativo pressupõe escolha. Então, quando eu vou escolher um material, né, pensando nessa estrutura de provocação para a criança, um material que eu olhe para a natureza, né? Eu não vou comprar EVA, que é tóxico, um material pouco estético, né? Eu vou pensar em materiais sustentáveis, materiais que as crianças possam se integrar, né? Se sentir parte de um processo maior, né? Olhar a potência, né, desse material, né? A potência e também a sustentabilidade, né, Sim. Vilma? Que é um conceito que as pessoas entendem mal, né? Eu lembro, logo que começa a questão da coleta para reciclagem, né? Eu lembro uma vez uma escola que faz um campeonato de quem leva mais reciclagem, né? E aí eu falei, gente, tá tudo errado, né? A gente não tem que fazer concurso de quem leva mais, né? A gente tem que reduzir, né? E não aumentar, né? Então, as distorções são muitas, né? Sim. E é legal, Josi, você trazer essa sua experiência, porque, na verdade, né, essa live, né, e esse nosso encontro é exatamente esse convite, né? Quer dizer, de você olhar, é um convite para os adultos que estão escutando a gente, olhar essas tramas internas, né? Porque a gente está falando de formação estética, a gente está falando do nosso percurso, né, nesse caminhar. E você tem trazido algumas coisas, eu tenho até anotado aqui, que muitas pessoas vão se identificando nesse processo, né? Algumas pessoas falaram que conhece esse termo parede de meia, que essa lembrança do café, Então, assim, o convite é esse mesmo, a gente ouvir essas suas histórias e também nos encontrando nas nossas experiências, né? E por que somos como somos hoje, né? Então, assim, que tramas são essas? Mas conta mais, pode contar. Então, e acho que assim, e essas tramas, Vilma, né? Eu acho que tem muito a ver, porque assim, conforme eu fui crescendo, né? Eu não fui uma boa aluna, né? Eu não fui uma aluna que me destacava, né? Hoje mesmo eu conversava com uma amiga e dizia que a escola como um todo era enfadonho, sabe? Eu buscava estratégias para passar por ela, mas as grandes marcas vieram quando eu começo a trabalhar. Eu começo a trabalhar muito cedo, né? Com 16 anos, eu começo a trabalhar na educação. E aí eu passo por todas as fases. Eu fui auxiliar, fui professora, me formei, casei, me formei. E quando eu abro a Carambola, em 2014, né? Quando eu começo a estudar muito abordagem, e aí eu começo a ficar uma pessoa que eu não cabia mais em nenhuma escola, né, Vilma? Eu me tornei uma pessoa que eu já sabia o que eu não queria para as crianças.
E aí, quando eu abro a escola, é interessante porque eu faço uma provocação estética no próprio nome, né? Porque eu queria que a escola chamasse Ateliê. E aí, a pessoa que me ajuda a pensar o nome, ele fala assim para mim, Jô, mas fala mais do seu sonho, né? E aí tem a caramboleira no quintal, que foi quando eu alugo a casa, né? Que eu faço uma permuta com a pessoa. E eu vejo aquela caramboleira, a minha conexão com a natureza é muito forte, né? Eu vejo aquela árvore frondosa, uma caramboleira gigante. E aí eu falo, nossa, olha, encontrar uma casa para alugar com uma caramboleira foi um presente. E aí ele vem, carambola, ateliê, carambola. E a palavra ateliê, ele fala assim, ah, você quer mesmo que tenha ateliê? Eu falo, não, tem que ter a palavra ateliê, tem que ter a palavra ateliê. Eu não abro mão da palavra ateliê. E por que eu não abro mão? Sim. Quando eu abro a carambola, eu queria uma escola que fizesse uma provocação logo de cara. Então, quando as pessoas leem o nome da carambola, ateliê carambola, perguntam, é um ateliê ou é uma escola? E aí, essa pergunta eu adoro, porque aí ela é quase que uma provocação que eu devolvo, né, uma pergunta, e eu falo, então, qual o espaço da infância, né? Qual o espaço estético de uma infância que deve ser provocada? Uma infância que tem que ter uma estrutura não escolarizada, mas uma estrutura que possibilite a criança pensar, que possibilite a criança a colocar esse corpo integrado, né, na experiência, que a experiência é do sujeito, a gente não vive a experiência por ninguém, né? Uma escola que concebesse os espaços como um grande ateliê, né? Uma escola que oportunizasse as crianças viverem experiências muito parecidas com o que eu vivi na minha infância, né? Então esse fio que foi fortalecido lá longe, né? Ele vai, e aí eu alugo o terreno ao lado, faço o jardim generativo, que inclusive você que me apresenta, o Manfred, né? E esse sonho que as crianças possam ver uma lagarta virando borboleta, que possam ver o brotar de uma flor, que possam acompanhar, né, os processos, exatamente. O início desse ano foi muito bonito, porque a gente plantou uma parreira de maracujás, e é muito rápido, né, Vilma? Foi uma coisa assim, avassaladora. E a gente teve o nascimento de muitas borboletas no início desse ano, de 2020. E elas nasceram muito próximas e as crianças tiveram oportunidade, foi muito lindo de ver. Elas iam na mão das crianças, as borboletas, sabe? E aí a gente explicando que não podia nem assoprar e nem jogar no chão, porque elas estavam quase molhadas, que precisavam ser casadas, né? Então, viver esses processos, né, de forma com tempo, com adultos que acolham essa curiosidade, né, que para mim é estética, né? Tem uma estética poder ocupar um espaço que não vai ter tempo para ficar, que você pode ter tempo para olhar e olhar com calma. Tempo para ficar, às vezes, olhando para o céu, olhando para o laguinho, né? Tem um laguinho com água. Às vezes eu vejo crianças jogando folhinha e esperando a folhinha fazer todo o percurso e chegar lá do outro lado. Então é muito fofo acompanhar e documentar esses processos de uma infância que não tem que ser preparatória, né? Numa infância que pode ser uma infância bem vivida, uma infância com qualidade, com tempo. E para mim isso é estética, né? Quando eu falo de possibilitar pensamento, né? Eu acho que a escola tem que ter esse compromisso com a criatividade, o pensar e essa bagagem imaginativa, né? Inventiva, que só espaços, para mim, estéticos possibilitam, né? Sim, e você viveu isso, né, Josi? Então, assim, quando você trouxe um pouco da sua infância, você foi falando um pouco desses processos que para você, de olhar o café, de olhar o pintinho nascer, de olhar até sua avó fazendo as tramas dela do crochê, do tricô, enfim, do bordado.
Então, assim, você já criança vivenciando esses processos. E aí agora, como adulto, você reconhece isso como uma etapa importante na sua fase, no seu crescimento, na sua construção de conhecimento. Então, valoriza isso também nos processos das crianças, né? Então, acho que essa é a ideia, né? A gente reconhecer na primeira pessoa, né? E isso ser forte para você também ter mais empatia nos processos das crianças, né? Nesse livro que você citou da VAVEC, ela traz que estética, dimensão estética é um processo empático, né? Então, assim, Sim. coloca a gente em empatia. Enfim, E eu deu uma acho travadinha? que elas estão reclamando, elas estão dizendo que está caindo alguma coisa, viu? Algumas pessoas também perguntaram se deu uma travada, né? Mas voltou. Algumas pessoas perguntaram se depois fica gravado, mas depois eu subo para o YouTube essa nossa conversa e quem tiver também alguma dúvida pode deixar aqui. Mas voltou, acho que dá para a gente continuar por aqui, né? Tá me ouvindo, Jô? Então, isso que eu ia falar. Elas estão falando travando, travando, mas acho que voltou também, é isso mesmo. Voltou. E acho que assim, quando você coloca da estética, Vilma, eu acho que a estética é quase um valor, né? Porque essa experiência da infância, eu acho que a infância, aí eu vou usar Manuel de Barros como a grande referência. Eu não sei se todo mundo sabe a história do Manuel de Barros, mas quando ele escreve Primeira Infância, o combinado com a editora é que ele fizesse segunda infância e terceira infância. Não sei se você sabe dessa história, Vilma. Não. Aí eles tinham pedido para ele a adolescência e a vida do idoso, né? Para ele fazer poemas de adolescente, depois da vida adulta e depois idoso. E aí ele faz o primeira infância e ele não entrega mais nenhum outro. E aí a editora espera um tempo e pede de novo, e ele não entrega, ele não entrega. Aí um belo dia ele liga para a editora e fala assim: olha, se vocês quiserem, eu vou fazer segunda infância e terceira infância, porque tudo o que eu tenho de bom para falar hoje está na memória da minha infância. E aí é quando ele produz os livros, né? Então, eu acho que a infância, ela é um momento, Vilma, isso para mim é muito forte, é onde nós armazenamos, né, memórias afetivas, que vão nos organizar para o resto da vida, né? E para mim é muito simbólico quando uma pessoa sofre de Alzheimer, né? As únicas memórias que a doença não apaga são as memórias de infância, porque elas estão impregnadas na parte do cérebro das emoções, né? Então, uma infância que tem que ter emoção. Sem emoção, a gente não se constitui humano, né? A gente vai perdendo a humanidade, né? Então, uma infância que produz memórias, e memórias que não são preparatórias para uma vida, mas são a vida em si. E eu acho que isso, a carambola, quando eu monto a carambola, eu não tinha tanta clareza que nem eu tinha hoje, né? Mas para mim é fundamental que a gente tenha uma clareza de que infância, né? A gente está vivendo uma pandemia e a gente está preocupado com as crianças, com a memória, que memória que as crianças vão ter. E eu penso que são boas memórias com a família e que todo o medo e a angústia que esse momento possa causar, não vai ser tão forte quanto as memórias de fazer bolos, fazer receitas juntos, tomar banho demorado, brincar, fazer cabanas. Eu acho que vai ter uma força, né? É quase que uma estratégia da natureza de reconectar, né? De reconexão com esse humano, né? Que eu acho que a minha infância foi carregada, né? Como qualquer criança dentro de qualquer família, né? Minha família teve problemas, né? Mas as memórias que sustentam a minha infância são muito boas, né? De brincar na terra, brincar com joaninha. Eu lembro que eu adorava o cheiro de terra molhada quando chovia, de observar a cor da terra nas poças que ficavam e cavar a terra, olhar o formigueiro, né? Eu lembro de brincar com formigueiro, né? Eu e o meu primo, nós éramos cruéis com os formigueiros. Às vezes a gente enfiava pauzinho dentro. Umas maldadezinhas, mas
faz parte, né? Sim. Tem até o Gandhi, uma vez conversando com a gente, ele até trouxe que as crianças que investigam animais na infância, né? Sei lá, eu também já coloquei, já fiz crueldade com animal, né? Infelizmente, mas sei lá, quando criança, eu também já coloquei sal na lesma. Era uma Ai, experiência. Mas falam que as crianças que investigam animais, principalmente pelo filme do Território do Brincar, né, que tem aquela parte dos pássaros, tudo, que são as pessoas que têm mais empatia depois com os animais, sabe? Então, assim, sim. também, esse lugar da infância também é um lugar de investigação, de curiosidade, né, que não é esse lugar da maldade, de uma coisa não ética, né? É um Isso. lugar de Eu curiosidade. acho que nem era crueldade que a gente Não, fazia, né? Eu acho que é curiosidade, porque assim, pra gente era muito metafórico ver aquela formiguinha carregando folhinha para dentro de uma casinha, né? E eu lembro que a minha avó, ela o tempo todo, ela era uma mediadora. Ela falava assim: vocês gostariam que alguém derrubasse a casa de vocês? É a casinha dela. Ela tá levando comidinha para os filhinhos. E eu e meu primo regalavam um olhão, né? E eu lembro também que eu tinha fixação por pássaros. E eu queria muito pegar um pássaro na mão, né? Acho que toda criança tem essa fascinação, né? E aí, a minha avó tinha um cachorrinho que tinha ração, água e ração, comida, né, que ela punha. E os passarinhos iam beber água no pote do cachorro, sabe? E uma vez, eu nunca vou esquecer, eu peguei uma folha de mamão. Você já viu o pé de mamão? Você já viu folha do mamoeiro, como que é? Grande, né? Ela é comprida, tem que nem um tubo, e depois a folha do mamoeiro parece uma mão. Ela lembra uma mão, assim, é uma folha com formato de mão. Aí eu colhi um galho de pé de mamão, fiquei esperando, escondidinha, atrás do muro. A hora que o passarinho foi beber água, eu dei um tum nele e eu acertei. Só que o passarinho, ele deu uma cambaleadinha, assim, e conseguiu ir embora, sabe? Aí a minha avó viu a cena e falou assim: ô Jô, olha só, você tomando água e alguém dá um tapa na sua cabeça, Jô. Nossa, aquilo doeu meu coração na hora. Eu falei, ai, coitado do passarinho, né? E hoje eu amo os pássaros, sou incapaz de ter um pássaro na gaiola. E acho que a gente tem que nem lá na escola, a gente plantou muita árvore de A gente fruta. odeia zoológico, né, Jô? Odeio zoológico, Odeia. eu não levo criança em zoológico. O zoológico, para mim, é a prova cabal do egoísmo humano, né? Prender um animal para a gente ficar olhando ele, né? Ele tem um habitat, né? As crianças da Carambola assistem muito vídeo da National Geographic, né? Que eu acho que é uma forma de trazer a natureza, né? Na sua inteireza. Isso para mim é ético, é estético, né? É político. É político, exatamente, né? É muito generoso, né, fazer isso com as crianças e não pôr o animal para ficar preso ali, a gente ficar olhando para ele no nosso egoísmo, né? Aquele urso andando para lá e para cá, sem saber para onde vai, né? E tudo mais. Sim. E acho que é isso, Vilma. Eu não sei se você quer que eu fale mais um pouquinho. Não, então, eu acho que essas memórias são muito gostosas, né? É uma pena que as pessoas escrevem tão rápido, não dá tempo da gente ler tudo, mas depois a gente lê, porque é isso, né? As pessoas vão recordando da sua intimidade com as formigas, com o sapo, com o cachorro, com a aranha. Então, assim, e o quanto a gente hoje, nesse lugar meio que de cuidar e proteger as crianças, a gente afasta eles dessas experiências que são tão ricas, né? E aí depois tem que ficar uma busca para reconectar as pessoas com os animais, com a natureza, com o planeta, enfim. Porque em algum momento a gente rompe isso, né? Como se fossem coisas separadas, né? O humano e a natureza, né? Então, acho que como você está trazendo esse tema da natureza, Jô, eu acho que são dois temas que eu ainda quero falar com você. Um é esse da natureza, né? Então, que você vem trazendo, e para a gente é muito importante falar de infância e natureza e estética, né? E a outra, depois, a gente entra sobre arte, tá bom? Porque eu sei que a arte também é um lugar muito forte na sua vida. Então, são essas duas coisas, assim, de onde você se alimenta nessas questões da natureza, assim, da arte.
Eu acho que a natureza, ela é quase que uma estrutura, né? Que nem na escola, eu quero que essas crianças possam ter essa experiência estética com a natureza, né? A natureza e a arte na carambola, elas estabelecem um diálogo, né? Porque muito da arte que eu levo para as crianças, né? A referência é da natureza, né? Então, a Carambola é uma escola que tem flores, né? Que recebe flores semanalmente para os desenhos de observação, né? Eu acho que a natureza é uma fonte inesgotável de forma, cor, Textura. textura, cheiros, né? A natureza, ela é infindável e a arte, ela entra, Vilma, ela entra bem cedo e assim, a minha mãe é uma leitora ávida, que sempre gostou muito. Eu começo a construir um percurso de ir em museus, porque a arte, como muitas linguagens, né, entrelaçadas, né, tem uma trama, né? A arte, ela traz uma trama afetiva, uma trama estética, né, que possibilita pensar. Eu sempre penso que um bom professor de infância, ele tem que consumir arte, né? Ele precisa consumir cultura, né? E aqui eu quero diferenciar cultura de conhecimento, porque ainda é muito comum as pessoas estabelecerem uma relação assim: essa pessoa não tem cultura. E não existe pessoa sem cultura, né? A cultura, ela é dada, ela é impregnada no humano, né? O humano, ele é produtor de cultura. Independente de onde ele mora, independente da classe social, ele está inserido numa cultura. E o conhecimento, diferente de cultura, diferente de informação, é aquilo que você domina, né? Porque eu posso ter muita informação e pouco conhecimento. Então, eu gosto de fazer essa diferença, porque quando eu vou estudar arte, né? E eu faço um curso, né, na USP de especialização das linguagens da arte. Por que eu vou buscar essa especialização? Porque, para mim, eu via que a infância, ela não podia ser um período preparatório, né? Ela tinha que ser muito mais que isso, né? A infância com as múltiplas linguagens. E eu precisava adentrar a essas múltiplas linguagens, porque ninguém dá o que não tem. Então, se eu não entendo sobre desenho, dificilmente eu vou entender o desenho da criança, né? Como linguagem e pensamento. Se eu nunca mexi com argila, né? Que nem eu faço um curso de cerâmica. Ai, meu Deus, me fugiu o nome do ateliê dela, mas ela é incrível no ateliê e eu faço um curso de cerâmica para entender a argila, porque a argila, ela é muito enigmática e ela é muito preciosa, né? Para mim, é uma das matérias, da matéria-prima mais importante na infância, mexer com terra, com argila, né? A argila é moldável. Eu consigo organizar um processo com a argila que eu determino quando ela seca e quando ela não seca. Né? Ela é flexível, ela é moldável, ela tem cheiro, ela tem textura, ela tem cor. Ela forma e deforma. Eu posso deformar. Depois que seca, eu posso ralar. Eu posso transformar em pó. Eu posso hidratar e transformar em argila de novo. É isso que eu ia falar. E ela é um tem material misturas com água. E ela é generosa, né, Vilma? A argila, ela é um material, ela é uma matéria, ela é generosa, porque ela te mostra processos, né? Então, se eu quero moldar e não deixar secar, eu consigo. Se eu permito que seque e depois eu quero reidratar, também ela vai demorar um pouco e vai mostrar que o tempo é necessário, né? Eu acho que hoje a questão do tempo, para mim, dialoga muito com a questão do que a gente entende por estética, né? Eu preciso de tempo, né? E aí, voltando na palavra da arte, né? Não só isso, mas também a linguagem cênica, a linguagem musical. Eu acho que todas essas, né, foram sendo construídas
e consumidas por mim, né? Então, eu vou em busca de parceiros, né? Na Carambola eu tenho várias pessoas que são da arte, porque eu Sim. preciso de trocas, né? Com pessoas que falem a mesma linguagem, né? A arte não é uma linguagem que a gente precisa desenvolver, né? Como qualquer outra linguagem. E isso é outra coisa que eu gosto muito na abordagem de Régio, é porque eles tratam não como área do conhecimento, mas como linguagem, né, Vilma? Acho que isso também faz muita diferença na arte, porque quando eu olho a linguagem, eu penso em comunicação, eu penso em expressão. E isso faz muita diferença se a gente pensa num currículo para a infância que não é preparatório, que não é escolarizado, né? Então, as linguagens da arte, elas vêm com muita força ajudar a criança a interpretar, que para mim é um outro conceito, né? Que isso para mim Malaguzzi ajudou muito. A criança interpreta antes de decodificar. E as escolas de infância, elas buscam a decodificação antes da interpretação. Então, é como se elas quebrassem um processo que é da infância, interpretar com diferentes linguagens, né? Desenhar. Então, eu desenho uma casa com tinta, eu desenho minha casa na argila, eu monto minha casa com diferentes materiais. Não existe a casa certa, né? E não existe a casa errada, né? Existem diferentes formas de se interpretar uma casa, né? E isso para mim é fantástico. E eu só vou conseguir fazer isso se eu considero isso uma linguagem que comunica um modo que não é único, né? Interpretar na perspectiva de Malaguzzi não é o único jeito de interpretar, mas é uma possibilidade, um ponto de vista, né? Isso para mim é incrível, né? Então, acho que assim, a arte para mim hoje eu não consigo mais conceber uma escola de infância, Vilma, que não trabalhe com arte. E arte não na perspectiva do professor de arte, tá, gente? Eu não tenho nada contra os professores de arte, mas eu acho que o lugar da arte não pode ser uma vez por semana, 50 minutos, de forma isolada, sem o professor estar junto, né? Para mim, a E num arte, ela tem que espaço estar... físico que é o ateliê, né? Isso, Numa exatamente. sala, conceber a Exatamente. escola como um grande ateliê, né, Josi? Isso Por isso que a mesmo. escola Isso chama mesmo. ateliê, né? Todos os É isso espaços são mesmo. ateliê, inclusive o refeitório, né? O refeitório, né? O próprio banheiro, né? O É, banheiro é um lugar de experiência. Gente, sim. quantas crianças ficam na água lá, o sabão, né? Acho que conceber a escola como um grande ateliê, Vilma, é uma ruptura, né? É uma ruptura ética, estética e política, porque quando você concebe o espaço da escola como um grande ateliê, você quebra alguns paradigmas com a equipe, né? Porque é como se você oferecesse lentes para olhos cansados de ver um cotidiano preparatório. Então, é como se os educadores começassem a enxergar a experiência de uma outra maneira, né? Eles começam a pensar. Por isso que eu falo que a estética, né, ela é uma estrutura, né? Então, quando você olha para o processo, e para mim a estética é processo de criação, é processo de intervenção, é processo de vida em processo, né? Eu acho que a gente muda o olhar, né, para as crianças, que para mim é o que a abordagem de Régio mais ajuda, né? A olhar para a criança de um outro modo. É muito comum as pessoas usarem jargões, né? Ai, a criança potente, ai, a criança competente. E não pode estar na palavra, né? Tem que estar na ação, Nação. tem que estar nos processos que dão visibilidade a como as crianças pensam, a como as crianças teorizam, como as crianças interpretam, né? Que eu acho que são conceitos que a arte, como uma trama, e aí acho que a trama que você fala, né? A trama que tece percursos estéticos, né? Eu acho que sem a arte isso não é possível, né? A gente... Então, acho que é importante que saia da palavra, né? E vá para a ação. Sim, e eu acho que
nós pedagogos, né, Josi, a gente a gente encontra um lugar de inspiração mesmo, né, para quem é da área das artes, né? Então, assim, essa é a grande sacada, eu acho, também de Malaguzzi, né? Então, assim, trazer o papel do atelierista, né, da arte, para dialogar com o pedagogo, né? Porque se a gente for ver os cursos, né, de formação inicial, né, eu fiz magistério, depois eu fiz pedagogia, mas é na arte que a gente vai encontrar essas possibilidades, né, de expressão humana, né, de linguagem. Então, dialogar com os artistas, né, muito mais do que com cientistas, também é muito importante para a gente entender os processos das crianças, né? Eu acho que lá no Ateliê Carambola você também tem esse papel forte do atelierista e das pessoas que são de outras áreas que podem contribuir para a gente, porque senão a gente fica muito no lugar da pedagogia, do pedagogês, realmente e não consegue olhar, né? Infelizmente não consegue olhar para esses processos que Infelizmente, são vitais, né? Porque a gente está falando aqui de processos vitais, né? Você está trazendo processos da sua vida, né? Que te constituiu para ter esse olhar sensível. e acho que você tocou no assunto, Vilma, que eu acho que é fundamental, né? A pedagogia hoje no Brasil, ela não está dando conta desses aspectos éticos, estéticos e políticos, né? Tem uma pessoa que me perguntou, enquanto a gente falava aqui, né, se para ela estética e ética estão interligadas. Eu diria que sim. Né, a ética, a estética e a política, para mim, são indissociáveis, porque, principalmente quando a gente fala em educação, e a pedagogia hoje no Brasil, né, a gente tem uma fábrica de pedagogos EAD, e para mim é muito louco pensar que um curso superior que pressupõe relações, seja à distância, né? Eu acho que existe algo, né, que o Paulo Foch no Sul faz muito bem, que eu só vi acontecer no Sul. Falei, Paulo, isso é só mesmo lá da Unicinos, que é a residência pedagógica e a supervisão de estágios, né? O Paulo é supervisor, ele faz supervisão de estágio, ele vai nas escolas. Ele acompanha a aluna no estágio. Eu falei para ele, São Paulo, a gente tem uma fábrica de assinaturas de estágio sem cumprir estágio. Sim. Né? As pessoas, elas recebem a assinatura sem ter feito, né? E a residência como uma coisa pedagógica, burocrática apenas, né? que nasce do Antônio Nova, né? Quando o Antônio Nova compara o educador ao médico, e ele traz a residência pedagógica de uma experiência da medicina. Eu adoro esse pensamento análogo à medicina, porque o educador de infância, ele mexe com a alma, né? Sim. O médico mexe com a vida física, mas nós mexemos com a alma da criança, né? Então, destruir a alma na infância é destruir o sujeito em formação, né? E eu acho que a pedagogia hoje vive uma crise de identidade, e ainda bem que está vivendo, porque me chama a atenção, né, que nem as lives que falam de educação, estão tendo muitas pessoas querendo ouvir, porque a universidade não está dando conta. Né? Ela tá obsoleta, ela tá arcaica e ela precisa rever. Isso é urgente, né? Eu acho que a gente vive um momento de rupturas, né? Que é fundamental. E a arte, para mim, na infância, ela é quase a base, né? E você vê agora, né, Jô, nesses tempos de pandemia, de todo mundo em casa, então, assim, o que tem salvado, assim, né? A alma, né? Então, assim, é a música, é a poesia, é a arte, é o lugar do sensível, né? Que tem salvado a alma de quem está em casa e angustiado e tendo que lidar com tantas coisas. Então, assim, é urgente, né, a gente pensar nisso. E a gente tem, acho que 10 minutinhos só, Jô, mas tem uma pergunta, tem algumas pessoas perguntando várias coisas com relação à arte, porque como a gente está trazendo muito forte essa coisa do Ateliê Carambola, da arte na sua vida, então assim, do que é arte para você e como você tem nutrido hoje, agora como adulta, né, o seu olhar estético, como você vai mantendo esse olhar estético sempre ativo e sensível?
Ai, eu acho que é uma. Eu acho que para manter vivo hoje, eu penso assim, que na Carambola a gente já. A produção da cultura infantil lá, Vilma, se entrelaça com a arte, né? Eu não acho que as crianças são artistas, não, tá? Acho que é super importante esse ponto, porque existe uma confusão. Sim. Ai, toda criança é um artista. Não, não é um artista, né? Uma criança é uma fase humana potente, interpretativa, que teoriza, que busca interpretar conceitos, mas não é um artista, né? Eu acho que é reduzir muito o artista, achando que toda criança é um artista, né? Eu acho que hoje eu nutro, a nutrição, ela é coletiva, Vilma, né? Eu tenho uma equipe, né? E eu gosto muito de ir em museus, eu continuo nutrindo, eu acho que é uma linguagem, né? As linguagens da arte, elas não se esgotam. E acho que um ponto que é até legal que está fechando, que eu queria dizer, a arte, para mim, a força da arte, ela tá, Vilma, na pergunta, o que é arte, né? Sim. É um lugar, né, que a gente, o tempo todo, a gente não tem respostas, mas a gente tem novas perguntas. E eu acho que é esse lugar de gerar, de gestar novas perguntas que nos colocam em bons percursos de aprendizagem, em bons percursos criativos, né? Hoje eu estou muito mais disposta, né, a consumir arte para pensar e provocar as pessoas para pensar, né? Ontem eu fiz a live com o Paulo e para mim o pensamento é a qualidade humana que a gente não pode perder de vista, né? E essa qualidade humana de aprender a pensar não pode ser de qualquer jeito, não pode ser numa escola com grama sintética, né? Para mim é o fim da picada Brasil com essa natureza, essa flora e escolas colocando grama sintética, né? A gente Areia tem azul. areia azul, grama sintética, né? Para que artificializar o que nós brasileiros, enquanto identidade, enquanto povo, né? A gente tem que se fortalecer. O Brasil é muito, muito bom, né? Sim. Nós brasileiros, nós não temos consciência do quanto a gente é bom no que a gente faz, né? Sim. Então a arte vem para fazer perguntas, né? Para que grama sintética? Para que areia azul? Né? Para que desconectar a criança, né? Para que artificializar a infância, se a gente pode dar potência para essa infância, né? Então, sair de um discurso higienista, como que a gente chama assim, um lugar asséptico, né? E reconectar essa criança que vai ser Anestésico, né? Um lugar anestésico, anestésico, que é o exatamente, contrário de anestésico. estética, né? Estética. Exatamente, exatamente. E a gente tem que, né, vou usar uma frase do Paulo, a gente tem que produzir perplexidade, né? Quando eu fico perplexo, né, do lado positivo ou do negativo, eu tô pensando, eu tô mexido internamente, né? Então, eu acho Estranhamentos, que né? Manuel de Barros traz muito essa palavra dos estranhamentos, né? A gente sim, precisa sim. estranhar, precisa se estranhar com essas coisas. Estranhamento é bom, dúvida é bom. Exatamente. Exatamente. Dúvida é bom. Eu acho que e acho que aprender a fazer boas perguntas, Vilma, Sim. que eu acho que é um dos aspectos mais difíceis, né? É. Os educadores de infância ainda estão presos na ensinagem, Sim. né? Numa ensinagem pouco ética, pouco estética, pouco política, né? A infância é o lugar do pensamento, é o lugar da dúvida, é o lugar do erro, é o lugar da experiência que se repete e que nunca é igual, Abrir né? mão do controle, né, Jô? Sair Sim, desse sim. lugar do controle, né? Sim. E ao mesmo tempo, Vilma, não perder a intencionalidade, que eu acho Sim. que também isso é fundamental, né? Existe planejamento, existe prefigurar, é árduo, né? Trabalhar numa perspectiva da escola como um grande ateliê é denso, é complexo, não é um lugar que é só olhar, né? O Não. olhar e a escuta ganham camadas sofisticadas e documentáveis, né? Que eu acho que é fundamental. É. Ai, Vilma, adorei esse bate-papo. Passa Acho que a gente está rápido, quase né? indo, estamos quase indo para o YouTube continuar. Passa rápido, né, Jô?
Nossa, olha, já está acabando, né? Já Porque tá a no gente final. fala de coisa que eu acho que pulsa, né? Então, assim, eu acho que a potência do seu trabalho, né? E do Ateliê Carambola, e das coisas que você faz, e que eu faço aqui, eu acho que... E é isso que eu quero trazer nessas lives com essas mulheres que eu acredito que são potentes, grandes formadoras, sabe? Que contribuem para a infância. É isso, porque no seu olhar a gente vê brilho, Jô. A gente vê brilho no que você fala. Te ver encantada com as coisas, e eu acho que essa é a mudança, né? Eu acho que a gente, para a gente também encantar as crianças, a gente também precisa estar encantado, né? Encantado pela vida, pela arte, pela natureza, pelas questões do nosso país, né? Então, quando a gente fala também de coisas políticas, estéticas, é encontrar o nosso lugar, né, Jô? É nossa militância mesmo, na infância e na educação, né? A gente tem um papel muito forte na educação, né? Na educação da infância, né? Dizia Paulo Freire, né? Professora sim, tia não. Então, assim, e a gente precisa abraçar esse lugar. E o que eu gosto em você é que você é uma mulher forte, que você abraça esse lugar e que quando você não gosta, você fala, eu não gosto. Você sabe que você trouxe uma coisa que para mim é muito forte, né? E acho que tem a ver um pouco comigo, né? E eu escutei as italianas, eu acho que até nesse curso, Vilma, a gente estava junto. E eu nunca vou esquecer, né, que as italianas falavam assim, que as crianças não merecem ter adultos que não estejam de verdade com elas, né? E eu gosto muito, assim, eu sou uma pessoa que eu busco muito a justiça e a verdade. Eu acho que estar de verdade com as crianças, para mim, é uma postura estética, é uma postura ética e política, né? Porque as crianças, elas são de verdade com a gente, né? E eu acho que esse lugar do humano na infância, para mim, que eu quero que perpetue, né? Pressupõe adultos disponíveis e inteiros, né? Que queiram de verdade estar com as crianças, né? E aí eu penso que as crianças não merecem ter adultos que não queiram estar com elas, né? Que isso é muito sério. Né? Eu não posso ter um adulto que está lá porque está quase se aposentando, então ele vai suportar. É vida em processo. Eu não posso tirar dessa criança algo que é tão nobre, né? Esse tempo de infância bem vivida, né? Exato. Então, acho que é isso. Jô, obrigada pela sua presença. As pessoas estão perguntando e eu acho que assim, o meu canal tá aberto, o seu também, do ateliê, dos cursos online. Essa live fica gravada. A outra da Jô com o Paulo Foque, que foi ontem incrível, eu já assisti metade, ela também tá gravada. Isso então, mesmo. Assim, a gente tá aqui, eu acho que a gente precisa se unir nesse momento para realmente pensar nessa infância com qualidade, que esse é o nosso lugar de alma, né, de fala, e eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, eu agradeço imensamente, Jô, você está aqui compartilhando, eu acho que tem muita gente que está feliz de ter te escutado, porque Legal. É sempre gostoso te ouvir, você fala com Ai, obrigada, eu acho que foi muito gostoso, viu? Eu que agradeço. E vamos lá, querendo mais lives, vamos embora, Vilma? Fazer mais lives aí, com mais temáticas. Eu adoro esse tema da estética e acho que tem muita coisa que a gente pode compartilhar. Aí a próxima, Vilma, vamos fazer no YouTube. E a gente pode usar muito material da Carambola para compartilhar com as pessoas, tá bom? Perfeito, vamos pensar numa coisa mais estruturada. Hoje foi só uma pinceladinha. Hoje foi só um tequinho, um gostinho. Beijo, então, querida. Obrigada, pessoal. Viu? Obrigada a todo mundo. Boa noite. Beijo.